Agora vamos de Pitágoras, né? Eita, Pitágoras. O Pitágoras todo mundo conhece, né? Principalmente para xingar o professor de matemática, né? Não tem quem não conhece o Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, né? Dá até arrepio, gente. Matemática. Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, tá? Onde hoje é conhecido como a Turquia, em 570 a.C. Mas ele passou boa parte da vida dele, né, quase a vida toda, em Crotone, né, na Itália, onde ele desenvolveu a filosofia dele e criou um grupo de seguidores, né, chamados pitagóricos. Tá? Ele morreu no início do século V a.C. A vida do Pitágoras, ela é muito misteriosa, ela é envolta em vários mistérios, né, em coisas assim. O que acontece? A escola foi fundada pelo Pitágoras, tá? E essa escola, ela era uma espécie de ordem religiosa, né? Uma sociedade secreta, digamos assim, né? Então, ele era cultuado ali como um semideus, né? E entre os discípulos dele. Quem não fazia parte dessa seita, né? Dessa sociedade secreta, não podia falar para as outras pessoas o que acontecia ali, não podia falar sobre os pensamentos do Pitágoras, os discípulos dele, né, não podiam dividir essa sabedoria com ninguém, eles eram proibidos de fazer isso. Então, ninguém que fazia parte dessa escola saberia da doutrina dele, tá? Somente os alunos, né? E ficou assim por um longo tempo. Porque também o Pitágoras, ele, teoricamente, não se sabe de nenhum livro escrito por ele, sabe? Ele não deixou nada escrito. Então, as teorias dele, as coisas são conhecidas através de outras pessoas, tá? O primeiro, né, discípulo dele, que quebrou aí esse silêncio, foi o Filolau. Tá? O que aconteceu? O Filolau, ele teve ali vários problemas financeiros. Então, o que ele fez? Ele escreveu um livro, já lá nos tempos de Sócrates, né? Ele escreveu um livro falando das teorias do Pitágoras, falando da vida do Pitágoras um pouquinho. Então, se conhece mais dele pelo Filolau, e depois alguns outros também usaram a escrever algumas coisas, tá? Depois da morte dele já, né? Bem depois. Desde o Aristóteles, né, já se fala ali não da filosofia do Pitágoras, né, mas dos pitagóricos, né, que eram coisas, porque não existia ali uma filosofia do Pitágoras, existia a filosofia dos pitagóricos, né, que eram os seguidores dele. Então é impossível você diferenciar o que é o pensamento do Pitágoras e dos alunos dele, né, dos discípulos dele, tá? O Pitágoras e os pitagóricos, né, eles são conhecidos por ter criado a palavra filosofia. Né? Essa palavra não existia, né? Então, o Pitágoras, né, atribuído ao Pitágoras, ele criou a palavra filosofia e o teorema de Pitágoras. Aí vocês briguem com o seu professor de matemática, não com a professora de filosofia. Tá? A doutrina segundo a qual, tá, do Pitágoras, né, ele seguiu uma doutrina de que a nossa alma, ela nasce e renasce em corpos diferentes e depois da morte, né? Então, ou seja, eu vou morrer, aí eu vou renascer, ou como uma planta, ou como um animal, ou como outra pessoa, tá? Essa filosofia, ela é bem parecida com o budismo, né? O budismo prega isso, né? Que a gente morre e já reencarna em um animal, ou uma planta, ou alguma coisa. Eu acho que o budismo é só animal, se não me engano, ou a gente pode nascer como uma pessoa ou como um animal. Bom, então ele criou a palavra filosofia, né, que a gente já falou sobre isso, né, que é filo e sofia, né, que significa amor ou amizade, né, a sabedoria, amor à sabedoria no sentido não do amor carnal, né, mas do amor à sabedoria. E segundo Segundo essa definição dele aí, se você conhece a verdade, você já é um filósofo, né? Ou seja, você
como que eu vou explicar? Você conhecendo a verdade, você pode buscar, você não precisa nascer sabendo as coisas, você não precisa ter essa aptidão de já saber tudo. Se você procurar conhecer, se você estudar aquilo, você é um filósofo, tá? Você já é alguém que tem amor pela sabedoria. Se você tem a ânsia de conhecer, você tem amor pela sabedoria, tá? Segundo uma versão também, o Pitágoras ele foi responsável por criar a palavra filosofia, né? Desculpa, eu estava lendo aqui, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Apesar de ser atribuído a ele, isso aí tem algumas distorções aí na história, tá? Algumas pessoas não concordam com essa, que tenha sido ele que tenha, porque a concepção de filósofo, não como um sábio, mas como um amante do saber, ela é bastante polêmica, tá? Então ele é conhecido como o criador da palavra, mas algumas pessoas discordam, tá? O Pitágoras, ele se dedicou ao estudo da matemática, tá? Tanto que ele é considerado, né, o bendito teorema de Pitágoras. Um dia eu vou catar um professor, eu vou aprender isso aí, vocês vão ver. Tá? E não só isso, né? Várias outras relações matemáticas, né? Ele era apaixonado por matemática, o Pitágoras. Tá? Então, essa mesma matemática levou ele a afirmar que o princípio de todas as coisas são números, né? Tudo era número, né? E ele chegou a essa conclusão, provavelmente, né? Por causa de uma série de observações, né? Em primeiro lugar, os pitagóricos, né? Eles usavam bastante a música como meio de purificação e cartaz, né? O que é a bendita da cartaz? Eu já vou explicar para vocês. A cartaz, ela é assim, vamos ver, um livramento das imperfeições, né? Como que eu vou explicar? Um livramento das imperfeições. Você fica livre das suas imperfeições, você se livra, você expulsa as imperfeições da sua mente, do seu corpo, você se coloca num patamar mais elevado de consciência, digamos assim. Tá? Seria, a grosso modo, é isso. Você se coloca num patamar mais elevado de consciência, tá? Então, a música, ela pode ser traduzida em determinações numéricas, né? E os sons diferentes das cordas de instrumentos, ele é determinado por fatores quantitativos, né? Ou seja, quanto à espessura, quanto ao comprimento, mas sempre quantitativo, tá? Então, isso levou ele a pensar que os números, né, seriam a base de tudo que tem na natureza, né? Em tudo existe número. Se a gente pensar realmente, em tudo existe número, né? As estações do ano são 4, os dias são 24 horas, os seres humanos levam 9 meses para nascer, né? E tudo seria dividido, temos 5 dedos nas mãos, né? Tudo seria números. Então, para ele, ele conclui que os números são a origem das coisas, né? O primórdio de tudo seriam os números. É importante a gente saber que os números, eles têm um sentido um pouquinho diferente de hoje também, tá, gente? Hoje a gente pensa neles como uma abstração, né? Mas naquela época, hoje, né, a gente só pensa em número como cálculo, tá? Mas naquela época, né, para os filósofos e principalmente para o Pitágoras, eles eram reais, tá? Na verdade, até mais reais que uma pedra ou uma árvore, né? Então, dele partiria tudo que existe na natureza, tá? O Pitágoras, né, como eu já falei, ele acreditava em reencarnação, né? Então, de acordo com a teoria dele, a alma possuía uma culpa inicial. Então, a gente já nasceria com uma culpa, essa alma nasceria a primeira vez com uma culpa, tá? E ela deve expiar através disso. Expiar terminar, tá? Essa culpa deveria ser, como que eu falo assim, acabar, né? Ela deveria ser paga, né? Aí vá. Tô com mania de falar vá, vocês perceberam? Vocês também têm mania de falar coisas, eu também tenho mania de falar vá, tá bom?
vá e tá bom. Então, voltando, né? Deixando meu lado engraçadinho, vamos voltar para a matéria. Né? Então, a gente nasceria com essa culpa inicial e a gente reencarnaria em sucessivas vezes, para quê? Para expiar essa culpa. Tá? Então, o Pitágoras, ele falava que ele ouvia o uivo de cachorro, a voz de um amigo, tá? E ele pensava que ele era capaz de relembrar de outras vidas. Tá? E, bom, assim, o objetivo da vida para o Pitágoras era purificar a alma, tá? Para a alma se libertar do corpo. E quando isso acontecia, ela não precisaria mais reencarnar, tá? Então, nesse sentido, a filosofia para os pitagóricos, tá? Era se dedicar ao conhecimento, à pesquisa e à ciência, de forma que isso purificasse a alma e os seus pecados. Quer dizer, quanto mais você conhecia, quanto mais você tinha conhecimento das coisas, mais você conseguia ir purificando a alma, tá bom? E no final desse processo, a alma seria capaz de voltar a viver entre os deuses, né? Lembra que eu falei, né? Naquela época o mundo era regido por deuses, né? Pela aquela ideia de que tudo vinha dos deuses, tá? Então, e esse seria o quê? O objetivo final da existência humana, viver entre os deuses, tá bom? Próximo vídeo, Parmênides.